Hoje eu trouxe o resumo do livro de Levítico. E Levítico, ele costuma ser um dos livros que as pessoas mais têm dificuldade de ler, porque ele é cheio de detalhes sobre os sacrifícios, leis e rituais que à primeira vista parecem não fazer o menor sentido para nós hoje. Nesse livro constam 247 mandamentos das 613 leis totais da Torá ou Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Mas essas leis, elas não eram ruins, muito pelo contrário. Deus, ele deu as leis para que o povo vivesse com ordem, santidade e dignidade. Essas leis, elas protegiam o povo. E hoje, muitos de nós estão vivendo aí desprotegido porque cada um faz o que quer e não consulta mais Deus para nada. A proibição era uma forma de proteção. E eu, lendo essas leis, eu vi que Deus, ele proibiu o consumo da carne de alguns animais. E vocês acreditam que o morcego está nessa lista de proibições? E se você jogar lá no Google morcego e coronavírus, você vai ver que tem um estudo dizendo que os morcegos, eles abrigam um coronavírus relacionado ao SARS-CoV. A carne de porco, ela também era proibida e hoje a gente come livremente, porque a gente entende que era apenas algo teológico da época e não algo médico. Mas e o tanto de doença que a gente vê surgindo? Por que é que nunca fizeram um estudo aí para ver se há relação com esses alimentos que Deus considerava impuro e que hoje a gente come deliberadamente? Deus, ele também nos proibia ali de procurar a ajuda dos que invocavam espíritos e de que adivinhavam o futuro. E hoje o que eu mais tenho visto são pessoas vivendo na ignorância, achando que Deus está ali no meio daqueles espíritos que elas estão invocando. Acham que Deus está no espiritismo, sendo que a própria palavra de Deus condena o espiritismo. E é inclusive aqui em Levítico que a gente vê pela primeira vez o nome de Moloque, que era um deus que as pessoas matavam seus filhos em sacrifício a ele. E um detalhe interessante e curioso é que Levítico ele não explica mais detalhe de quem é Moloque. O texto simplesmente proíbe oferecer filhos a ele, como se os israelitas já soubessem do que se tratava. Isso sugere que o culto a Moloque já era conhecido na região quando a lei foi dada. E o povo, ele sempre estava em busca de algo grandioso, visível, que manifestasse publicamente ali o seu poder, para que eles pudessem ver e crer. E os demônios, eles também têm esse poder de materializar, seja no corpo de alguém ou até mesmo em objetos, imagens. E aí as pessoas passam a crer naquilo como se fosse algo bom, porque elas estão vendo. Mas o diabo, ele veio para enganar mesmo. O diabo, ele não é tonto, ele não vai aparecer na sua forma real, ele não vai aparecer feio e assustador. Ele vai aparecer como alguém que vai te ajudar a resolver os seus problemas, como uma divindade, um santo, um guia e até mesmo um Deus. E no livro de Êxodo, nós vimos lá que o povo, eles queriam um Deus visível assim. Então, por causa disso, Deus, ele mandou construir além do tabernáculo a Arca da Aliança, que era um baú de madeira de acácia coberto de ouro, onde sobre essa arca a sua presença habitaria. Sobre a tampa da arca, chamada propiciatório, era oferecido sacrifício pelos pecados do povo. Deus nunca quis destruir seu povo, mesmo que o povo pecasse. Ele sempre providenciou um caminho para que o homem pudesse viver junto com ele novamente. Primeiro, através do sacrifício de animais, que a gente vê muito presente aqui em Levítico e desde Gênesis também, quando Deus teve de matar ali um animal para tirar a pele dele e vestir o ser humano. E depois pelo sacrifício perfeito, que é Jesus. Deus, ele nunca quis matar nem os animais dele, mas o salário do pecado sempre foi a morte. Mas Deus escolheu nos dar vida. E aí eu vou passar para vocês agora um vídeo pequenininho, rapidinho, que ilustra aqui exatamente o amor de Deus Pai por nós. Eu nunca consegui assistir esse vídeo sem chorar. E durante muito tempo eu não entendia como que Deus podia entregar o seu filho por nós. Afinal, eu não tenho direito de entregar a vida dos meus filhos por outra pessoa, certo? Mas aí eu entendi que Jesus não é uma pessoa separada de Deus. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai e o Espírito Santo é um com eles. Essa é a Trindade. Parece difícil de entender e realmente é difícil a mente humana limitada entender isso. Mas é o Espírito Santo quem nos revela essas verdades. Eu orei muito pedindo entendimento dessa palavra. Antes eu li e não compreendia nada, mas hoje todas as passagens bíblicas fazem sentido. E isso só acontece quando a palavra deixa de ser apenas um texto e se torna uma revelação. E esse videozinho que você vai ver agora, ele retrata o tamanho do amor de Deus e a decisão de Deus por nós. É dessa forma que se revela o amor de Deus. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos.
te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, te darei, te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, eu sei que vai, eu sei que vai. E o grande dia haverá de chegar, oh, quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia. Oh, e eu e você cantaremos em uma só voz a Ele, a Ele, a Ele. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu, 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 valeu. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Eu haverei de cantar ao meu Senhor quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e Ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Jesus, sim, 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 Jesus, valeu, 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 valeu. Viver pra ti, morrer pra ti. Sabe quem mais estava nesse trem? Eu e você, que não merecíamos nada, mas mesmo assim Ele nos deu tudo o que tinha, a própria vida por nós. Ele decidiu se entregar por amor a nós, para que a gente pudesse voltar a se relacionar com o Pai, porque por ser santo não pode conviver com o pecado. Por isso que Jesus veio ao mundo, Deus encarnado, que viveu sem pecado, que morreu em nosso lugar, que pagou a nossa conta, que ressuscitou, deixando na terra o Espírito Santo para habitar em nós e nos conduzir até que Ele volte. E é por isso que Levítico aponta diretamente para Jesus. Todos aqueles sacrifícios anunciavam o sacrifício perfeito que ainda viria. Nessa época de Levítico, Deus ele habitava acima da Arca da Aliança. E um detalhe que muita gente desconhece é o que havia dentro da Arca da Aliança. Deus mandou Moisés guardar 3 coisas. A tábua da lei, que representava uma lei que a humanidade quebrou. O maná, que representava a provisão de Deus, que o povo rejeitou e da qual reclamou. E o cajado de Arão, que representava a autoridade que Deus estabeleceu e foi questionada. Lei quebrada, provisão rejeitada, autoridade contestada, e sobre tudo isso ficava o propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança. E uma vez por ano, no dia da expiação, que significa sacrifício pelo perdão dos pecados, o sumo sacerdote entrava no lugar santos dos santos e aspergia o sangue do sacrifício sobre o propiciatório, sobre essa tampa. E o sangue, ele cobria a lei quebrada, a provisão rejeitada e a autoridade questionada. E Deus olhava para aquilo e ele só via o sangue. Ele não via mais os nossos pecados. Ele só via o sacrifício. Isso é o Evangelho. Jesus, ele cumpriu perfeitamente a lei que nós quebramos.
Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Deus ele não vê mais os nossos pecados e aquilo que a gente quebrou, mas ele vê o sangue de Jesus que nos lavou de todo pecado. Jesus é o escolhido de Deus, ele é o pão da vida que muitos rejeitaram. Ele é o único confirmado pela sua ressurreição. Só ele está vivo. Pode procurar aí no Google, no GPT, que você não vai achar nenhum outro Deus que deu a vida por você e ressuscitou. E o seu sangue, ele cobre tudo aquilo que nós quebramos. A arca nunca foi apenas uma caixa sagrada. Ela é um retrato da cruz cerca de 1500 anos antes de Jesus nascer. É por isso que Levítico faz tanto sentido. Todo aquele sistema de sacrifícios apontava para Cristo. Depois da cruz, nós não vivemos mais debaixo daqueles rituais. Mas não significa que nós podemos servir a Deus do nosso jeito. Nós devemos respeitar o jeito que Deus quer que nós o sirvamos. Levítico, ele mostra que Deus é um Deus de detalhes e ele deixa claro esses detalhes. Olha o que aconteceu com os filhos do Arão. Nadab e Abiú, eles eram sacerdotes e Deus tinha as regras bem claras ali de como eles deveriam fazer os sacrifícios ali, os rituais da época. Mas eles decidiram oferecer um fogo diferente daquele que Deus havia ordenado. Eles fizeram do jeito deles e foram consumidos pelo fogo do Senhor e morreram imediatamente. E logo depois desse episódio, Deus ele proibiu os sacerdotes de entrarem na sua presença embriagado, mostrando que nós devemos se aproximar dele com reverência, santidade e obediência. Eu não sei se Nadab e Abiú tinham enchido a cara, mas dá a entender que isso pode ser possível. Deus, ele estabelece as ordens e a gente não deve quebrar ou fazer do nosso jeito. Não é porque Deus é bom que Deus é bobo. Ele é bom, justo e vai sim disciplinar aqueles que ele ama. É como um pai, sabe? Aquele pai que ele ama o filho e disciplina o filho. É assim que tem que ser. Tudo tem que ter ordem. As coisas não podem ser feitas do nosso jeito, do nosso achismo. Quem já foi na macumba sabe que existe uma reverência naquele lugar. Existe uma seriedade tremenda. Ninguém pode rir, não pode zoar, não pode pôr a roupa que quer, não pode dizer não pode se negar a fazer qualquer coisa ali que a pessoa se lasca. Até as crianças ficam quietas naquele lugar porque sabe que ali não tolera falta de respeito. E por que com Deus pode ter falta de respeito? Por que com Deus a gente pode fazer as coisas de qualquer jeito? Não pode, não. A gente precisa se apresentar a Deus com reverência, respeito, santidade e principalmente com verdade. Porque Deus, ele conhece o nosso coração. Não adianta a gente fazer as coisas certas para mostrar para os outros que a gente está fazendo, para ser reconhecido pelos outros, se a gente não estiver fazendo de coração. Porque Deus, ele vê o nosso coração e a nossa intenção. De Deus não se esconde nada. Inclusive, tem uma passagem aqui que fala sobre um homem, filho de uma mulher israelita, que chamava Selomite. Selomite, ela era casada com um egípcio e durante uma briga ali com o israelita, esse filho blasfemou contra Deus. Ele amaldiçoou o nome de Deus e foi morto a pedradas. Naquela época era olho por olho, dente por dente, não havia Jesus para intermediar por nós. As leis valiam tanto para judeus como para estrangeiros. E além das leis da purificação e punição do povo, também haviam outras leis ali, leis de trabalho, leis de propriedade. Por exemplo, as pessoas deveriam plantar ali por 6 anos e no 7º ano deixar a terra descansar. Era Deus quem provia a colheita nesse 7º ano, onde ninguém plantava. E isso mostrava uma total dependência de Deus. E também a cada 49 anos acontecia o ano da libertação, onde todas as dívidas eram perdoadas e a pessoa ali que era como escrava, aí ela se tornava liberta. O livro de Levítico mostra também um cuidado todo especial de Deus com o povo dele. E hoje Deus continua procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Muitas pessoas dizem adorar a Deus do jeito delas, que não precisa mais buscar a Deus do jeito de Deus. Dizem que hoje elas estão debaixo da graça e que não existe mais lei. Mas a graça não é liberdade para pecar, desobedecendo a orientação de Deus. Deus, ele nos orienta a congregar. E muitos acham desnecessário estar na igreja dizendo que já tem Deus dentro dela. Mas a pergunta é, será realmente que buscam Deus em casa? Será que separam tempo para orar, para ler a palavra, para louvar, para ter comunhão com Deus? Congregar não é apenas um costume da época, é uma direção que Deus nos deu até que Jesus volte. Não se trata apenas de Deus conosco ali em nosso secreto, mas em nós com as outras pessoas. Também nós ouvimos muita gente hoje em dia reclamar da igreja falar sobre dízimos e ofertas. Mas isso também faz parte da palavra. Deus é quem nos sustenta e devolver a Ele aquilo que pertence a Ele é um ato de obediência e gratidão. Jesus não veio para anular a lei, mas sim para nos dar condição de andar em obediência à palavra de Deus. Não porque isso seja necessário para Deus, mas é necessário para nós. A obediência é uma necessidade para nós. Nós colheremos o fruto da nossa obediência ao Senhor. E no fim das contas, Levítico, ele nos ensina que Deus é um Pai amoroso, que nos ama tanto a ponto de nos punir, caso a gente caminhe para o perigo ali se afastando dele. É a mesma forma com que a gente faz com os nossos filhos aqui na terra.
A gente também ameaça de punição caso eles não obedeçam e se coloquem em perigo. E a gente também presenteia eles caso eles nos obedeçam. Assim é Deus nos mostrando que o pecado tem consequências, mas que o seu amor providenciou um caminho de salvação. E esse caminho tem nome: Jesus. Jesus, ele foi o sacrifício perfeito para que hoje nós pudéssemos ter perdão, vida abundante aqui na terra e esperança da vida eterna. Mas isso não acontece automaticamente. Cada pessoa precisa tomar uma decisão por ele. A Bíblia diz que nós devemos crer em Jesus e confessá-lo como Senhor e Salvador. Nós precisamos falar, confessar. Se você nunca fez isso, você pode fazer aí, agora, onde mesmo você está. Diga assim: Jesus, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. Eu creio que o Senhor veio em carne, que morreu pelos meus pecados, que ressuscitou e hoje vive. E eu entrego a minha vida ao Senhor e peço que conduza todos os meus passos. Amém. É só isso. É simples assim. E você não precisa mais fazer nenhum ritual. Basta você falar, porque as palavras têm poder. Faça essa confissão de fé se você crê e desfrute da vida abundante que Jesus oferece para você. Porque ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é uma vidinha mais ou menos. É uma vida abundante, plena.